Boa noite, Boa noite. queridos casais, estamos aqui de volta. Eu sou a Priscila do Cristiano. Eu sou o Cristiano da Priscila. Estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho para vocês daquilo que a gente vem aprendendo na Bíblia, que Deus deixou para nós aqui como instrução na Bíblia, para que possamos levar um casamento saudável diante de Deus, honrando o nome de Deus. E hoje nós escolhemos um tema muito legal. Nós vamos falar sobre papéis. O papel do homem dentro do lar, da esposa dentro do lar, essa convivência juntinho agora, na pandemia. Agora já estamos começando a voltar às nossas atividades de vida diária, mas temos papéis ainda dentro do casamento, dentro do nosso lar. É isso que nós vamos falar hoje com vocês. Nós vamos saber um pouquinho como a gente deve se comportar no casamento, como que a gente deve agir com as nossas esposinhas, como as esposinhas devem agir com os maridinhos, para que a gente possa realmente ter um casamento conforme diz a palavra de Deus, né? E eu quero usar um texto que está em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 6, que diz assim: assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem, e não tenham medo de nenhum espanto. Aqui fala sobre a posição da mulher. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, ou em algumas traduções dizem, vivei maridos com as suas esposas, a vida comum do lar, considerando ela como parte mais frágil, como vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. Esse texto aqui é um texto que mostra como deve ser o comportamento de um homem e de uma mulher, e nós vamos discorrer sobre isso aqui. Esse texto é interessante porque ele fala assim, que a esposa, como Sara, obedecia a Abraão, se referindo a ele como Senhor, né? Talvez na nossa geração hoje em dia, né, cause até espanto essa palavra obedecia, e referia-se a ele como Senhor. Mas eu vejo que hoje essa palavra obedecia gera muita discussão, muito debate. Eu tenho que obedecer ao meu marido, tenho que chamar ele de senhor, né? Mas aí hoje eu estava meditando nesse texto e me veio algumas coisas na minha cabeça onde eu pensei assim, poxa, para Sara obedecer a Abraão, como era a personalidade de Abraão? Como era o marido dela? Para que ela fosse obediente a Abraão, será que ele era autoritário? Será que ele era mandão? Como será que Abraão tratava Sara, né? Para que ela se referisse a ele como Senhor e o obedecia, né? Eu penso que Sara não via isso como um problema, até pelos costumes da época, mas não somente por isso, mas também porque ela sabia quem era Abraão. Ela olhava para Abraão e Abraão naturalmente passava essa posição de líder espiritual para ela. E onde ela sabia que Abraão, tudo que fazia, era debaixo da palavra de Deus, da orientação de Deus, do temor de Deus. Então eu acho que nesse sentido, quando Sara olha para Abraão e vê quem Abraão era, ela não via como um problema se submeter a Abraão. E ela conseguia, de forma natural, reconhecer a autoridade de Abraão sobre ela. Não como patrão, não como dono, mas como marido. Porque ela confiava piamente, seguramente, naquilo que Abraão dizia. Porque ela sabia do relacionamento do esposo dela com Deus. Talvez nós trazendo isso para a nossa geração, trazendo isso para a minha vida. Como que a minha esposa me vê? Porque
para eu chegar e falar que eu preciso que a minha esposa me obedeça, ou que eu preciso que a minha esposa me chame de senhor, eu particularmente eu não penso dessa forma e não quero que ela se refira a mim com isso. Mas está aqui uma orientação bíblica. Mas eu tenho que olhar para mim e dizer assim, o que eu passo para minha esposa? Qual é o comportamento que eu tenho? Como eu lido com as coisas? Qual é o meu relacionamento com Deus? Como é o meu trato com ela? Para que ela olhe para mim com respeito. Eu imagino que essa palavra obedecia a Abraão tem a ver com respeitava, considerava, compreendia Abraão, porque Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. E tudo aquilo que Abraão trazia para dentro do seu casamento era pautado em Deus. Então eu não consigo ver como Sara via algum problema nisso. Mas ela conseguia ver em Abraão um líder espiritual. Ela conseguia ver um homem que direcionava a sua casa, direcionava a sua família, direcionava o futuro da sua casa com sabedoria, com discernimento, debaixo da palavra, com temor a Deus. E automaticamente, quando eu falei, poxa, será que Abraão era autoritário? Né? Será que ele era mandão? Será que ele gritava? Será que ele castigava ela caso ela não se referia a ele como Senhor, talvez? Mas eu entendi uma coisa assim, um líder temente a Deus, ele gera desejo e confiança naquele que se submete a ele. Quando nós somos um líder que temos relacionamento com Deus, nós somos temente a Deus, nós cremos que a nossa vida é pautada em Deus, e por mais que nós erramos, nós tentamos trazer a nossa vida de volta para o centro da vontade de Deus, a nossa esposa ela vai entender e nós vamos gerar nela essa confiança. Porque para Sara seguir Abraão, ela tinha que confiar nele. Mas para Sara confiar nele, Abraão tinha que gerar isso nela. Abraão tinha que levar essa confiança até Sara, para que Sara seguisse ele. Por isso eu penso que nós devemos também saber como que nós temos vivido, como que a gente leva a nossa casa, como que a gente toma as decisões da nossa casa. Quando a gente passa por algo, temos que tomar uma decisão, seja qual for, vamos ter filhos, não vamos ter filhos, vamos comprar uma casa, mas vamos comprar uma casa ou um apartamento, vamos morar onde, vamos mudar, não vamos mudar. Então nós precisamos realmente chamar a nossa esposa, mostrar qual é a ideia, mas nós precisamos também considerar o que ela faz. Eu tenho absoluta certeza de que Sara confiava em Abraão, porque Abraão contava tudo para Sara, confiava nela, olhava para ela sabendo que ela realmente é uma auxiliadora, uma ajudadora e alguém que vai ter um conselho. A palavra de Deus diz que a mulher é auxiliadora. A Bíblia diz isso. Te darei uma mulher que será a sua auxiliadora, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te ajudar a pensar. E eu tenho certeza que Abraão, toda vez que tinha que tomar uma decisão, orava a Deus e conversava com a sua esposa. Por isso ele gerava isso nela. Por isso ele gerava essa segurança nela. Também porque ele era um homem reto de coração. Ele era um homem íntegro. Então, esse caráter que o marido passa para a esposa gera nela também essa confiança que eu falei. Porque um líder íntegro, ele anda reto na frente, mas ele mantém o comportamento em qualquer lugar. Aonde ele for, ele é o mesmo. Aonde ele for, ele leva consigo o seu caráter. Então, assim, eu creio que Abraão, e a Bíblia nos mostra isso, todos os relacionamentos que ele tinha e todas as decisões que ele tomava, sempre foi com o mesmo caráter, sempre debaixo de orientação de Deus, debaixo de oração, e creio que sempre levava consigo a sua esposa,
para que pudesse ajudá-lo a tomar a sua decisão. Em 1 Pedro 3,7, diz assim: viveis maridos com suas esposas a vida comum do lar. Quando eu comecei a fazer o Casados para Sempre, há 10 anos atrás, na conversa ali, o Paulo, que era o nosso líder do grupo, ele fez até uma brincadeira lá. Ele falou assim: poxa, quantos de vocês lavam louça, ou limpam a casa, lavam roupa, né? E aí eu até brinquei com ele, eu falei: não, isso é papel da mulher. Mas, claro, foi em tom de brincadeira. E ele virou para mim e falou assim: pois é, mas em 1 Pedro 3,7 diz que essa obrigação também é sua. E aí fomos para a palavra: e viveis maridos com suas esposas a vida comum do lar. E hoje a Priscila exige que eu lave louça, que eu cuide dos meus filhos, que eu limpe a casa, né? Não exige não. Mas eu fui entender que o meu papel como dono, como líder da minha casa, como sacerdote da minha casa, não é só sair para trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa. As atribuições dentro da casa também é minha obrigação. Afinal de contas, assim, um lar bem administrado, bem limpo, bem cuidado, agrada a qualquer um. E se eu não ajudo e sobrecarrega a minha esposa, depois eu não posso exigir que ela esteja pronta para mim mais tarde. Então eu preciso ajudar nas atribuições da minha casa. Eu preciso assumir o meu papel também, organizando as coisas da minha casa. Então, e quando diz considerando ela como uma parte mais frágil, isso aqui não quer dizer ética e moralmente, e nem intelectualmente. A parte mais frágil refere-se à questão física, onde naturalmente o homem é mais forte do que a mulher, mas não moral e intelectualmente. Por isso que nós devemos sempre, quando nos direcionarmos à nossa esposa, tomar cuidado com a forma com que nós falamos, com o que nós dizemos e o tom que nós falamos. Porque eu vi até um testemunho do pastor Luciano Subirá, e ele disse que quando ele foi casar, a noiva dele, que é a atual esposa, disse assim: você conhece um vaso chinês? Ele disse: conheço. Você sabe que ele é todo delicado, que ele é todo bonito, e ele deve ser colocado num lugar assim, ele não pode ser apertado, ele não pode ter nenhum descuido que ele quebra. E ele disse para ela assim: eu consigo visualizar esse vaso. Aí ela disse para ele assim: pois esse vaso sou eu, e é esse vaso que você está levando para casa. Então tome cuidado como que você vai cuidar de mim. E isso foi impactante para mim. Não sei se o pastor Luciano Subirá vai assistir, mas saber que esse tipo de exemplo impacta a vida da gente. E eu, assim, confesso que muitas vezes, assim como qualquer homem, às vezes a gente tá alterado, tá bravo, tá nervoso, e a gente acaba sucumbindo a isso. Mas é necessário que a gente volte e que a gente comece a olhar e falar: opa, peraí, ela não merece isso. Ela é minha companheira, ela é minha parceira, e na verdade eu preciso dar ouvidos para ela. Será que ela não tem alguma coisa que possa me dizer a respeito disso? Quer falar alguma coisa? Eu estou aqui aprendendo, porque só estou escutando os papéis do homem, né? O Cristiano está falando sobre ser o sacerdote do lar, ele falou que como provedor do lar, e em conjunto nós temos uma casa. A casa é dele, a casa é minha, e nós temos que cuidar dela. E diante disso tudo, nós mulheres precisamos enxergar esse homem como sacerdote do lar. Precisamos respeitar isso. Já li um livro que a importância para o homem é o respeito, enquanto nós mulheres queremos amor. E respeitar esse sacerdote do lar é muito importante. Nós estamos honrando a Deus em relação a isso. O homem tem esse papel de sacerdote porque ele está fazendo um papel como Cristo cuida da igreja. E nós, como igreja, nós aceitamos o cuidado de Deus, o amor de Deus, e precisamos aceitar esse sacerdote
respeitá-lo como sacerdote, dar ouvidos para esse sacerdote, está na mesma missão. Hoje nós temos muita dificuldade em lidar com essa palavra submissão, que é essa obediência dita na Bíblia. E nós temos vivido uma geração, uma atualidade, que é isso? Submissão ao marido? O que? Eu não vou obedecer ao meu marido não manda em mim. Não é, nós não estamos falando disso, nós estamos falando que ele é o sacerdote, nós confiamos no relacionamento dele com Deus, então nós precisamos sim acreditar e estar debaixo dessa missão. Submissão é isso. Eu tive muita dificuldade quando eu casei, e aí eu fiz um curso chamado Mulher Única. E nesse curso de Mulher Única, minha visão abriu. Ali Deus me mostrou o verdadeiro papel da submissão. Submissão não é obediência, não é calar na hora de uma discussão, ou nunca poder falar, não, é desse jeito, é o jeito dele. Não, não é isso. É ter com sabedoria para entender a missão desse homem. Saber que é pesado ter essa responsabilidade sobre nós mulheres. Nós estamos debaixo de uma missão espiritual, debaixo de uma missão de sonhos, nós estamos debaixo de uma missão de projeto de vida, de casamento. Então, o que nós temos sonhado? Vale a pena sim entender esse princípio de submissão, porque nós estamos caminhando junto, nós não estamos caminhando um atrás do outro, nós estamos caminhando lado a lado. Então, missão é isso. Tá caminhando junto, entendendo o que o outro tem como sonho, como projeto, o que o outro está passando, as dificuldades que o outro tem. Na hora dos momentos mais difíceis, das discussões, nós vamos bater de frente, nós precisamos ser sábias. Então, essa sabedoria que está escrito, abre aqui para mim, por favor, em Provérbios 14:1, é a missão, é a nossa submissão. É usar da sabedoria, porque na palavra de Deus, em Provérbios 14:1, diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. E a sabedoria nós vamos buscar aqui, na palavra de Deus. Deus nos dá entendimento de como nós devemos ser como mulher, como esposa dentro de casa. E quando a gente obedece a Deus, nós estamos obedecendo aos nossos maridos. Então essa missão tem que estar caminhando juntos. E aí eu penso, se eu acredito em Cristo, sou convertido e o meu marido não, como que fica? Eu vou obedecer ele do mesmo jeito? Eu vou para a igreja, mas o meu marido me chama, não, eu quero sair um dia com meus amigos e nós vamos passear em algum bar e ali eu vou beber. Eu vou sim obedecer ao meu marido, estaremos juntos nessa missão de sair, mas ali eu posso honrar o nome de Deus, eu posso ser testemunha do amor de Deus dentro desse casamento. Por isso é o nosso papel. O nosso papel não é simplesmente cuidar do lar, cuidar dos filhos. Não, nós temos a missão de estar auxiliando tudo que o marido faz também. Esse auxílio que o Cristiano estava falando aqui são as decisões. Vamos pensar, ele é o sacerdote, ele toma a decisão sozinha? Não, nós estamos aqui para auxiliar. Como? Vamos orar junto? Vamos buscar de Deus? Porque a nossa missão é a mesma. Qual é a missão do cristiano? A missão do cristiano é o nome de Deus, é servir a Deus e servir no casamento. Qual que é a minha missão? É servir a Deus e cuidando de casamentos, cuidando de família. Deus nos deu a mesma missão. Qual é a nossa missão como pais? O cristiano tem uma missão de educar os filhos dentro do princípio dentro de princípio bíblico. A minha missão também é a mesma. Então nós temos o mesmo pensamento, a mesma missão, a mesma visão. Isso é submissão. Não é mais simples pensar assim do que pensar simplesmente naquela mulher de antigamente que o homem chegava em casa, já entregava a roupinha na mão, entregava a comida na mão e a bagunça era toda só da mulher. Hoje nós não vivemos assim mais. Por quê? Porque as coisas mudaram? Mudaram também, mas a gente vai crescendo espiritualmente, entendendo que o papel da mulher é dar esse suporte, esse auxílio no sacerdócio dele.
Nós vamos deixar tudo pesado? Não, decide você. Busca você a Deus. Não, nós estamos orando juntos. O que você decidir tá bom. Exatamente, não podemos fazer isso. Quero dar um testemunho aqui para vocês de como nós chegamos a mudar para São José do Rio Preto. O Cristiano tinha vontade já de voltar para a terra dele e não me contou e começou a orar. Ele começou a usar do sacerdócio dele. Buscou a Deus buscando a solução, se era vontade de Deus, e ele começou a orar. E eu estava grávida, barriguda já nos fins, no 9º mês já. E aí eu me deu um desespero dentro de casa e comecei a chorar e me deu uma tristeza, uma angústia, e eu liguei para quem? Para minha autoridade espiritual, né? Eu entendo que o Cristiano é o sacerdote do meu lar. Então eu liguei para ele, contei para ele da minha angústia e falei para ele chorando que de repente no meu coração me deu uma vontade de mudar de Brasília e que era para São José do Rio Preto. Só que ele sabia a minha dificuldade que eu tinha com o Rio Preto. E aí ele me falou, estou indo para casa que nós precisamos conversar. Quando ele chegou em casa, ele me falou, Priscila, eu já venho orando há um tempo para saber se o que está no meu coração está no seu coração. Então Deus testificou no meu coração a resposta que o Cristiano tanto buscava de Deus. Então é um papel, uma submissão que Deus utiliza de um relacionamento com o outro, né? Um perguntou e Deus deu a resposta para o outro. Nós começamos a orar, vieram as emoções, vai, não vai, o que nós vamos fazer lá, como que nós vamos trabalhar. E eu vi o Cristiano muito angustiado quando ele me contou depois disso tudo. Eu não poderia deixar o meu marido mais angustiado do que ele já estava. Eu deveria buscar sabedoria. E eu comecei a orar, buscar de Deus o que eu poderia fazer para ajudar o meu marido. Porque eu não queria deixar ele angustiado ao ponto de falar, eu não quero ir embora para São José do Rio Preto, porque eu não queria, não era o meu sonho, não era o meu projeto. Então eu fui buscar auxílio, busquei a minha igreja quando nós éramos de lá, busquei os nossos líderes para orar e Deus respondeu. E Deus respondeu, de novo, uma pergunta e Deus responde. A gente começou a orar e Deus respondeu através da nossa líder falando, olha, é por amor ao Cristiano que vocês estão indo embora. Então, entender o sacerdócio do outro é entender que ele tem autoridade sobre nós, tem autoridade para orar por nós, tem também, diante disso, a humildade de entender que nós estamos aqui para auxiliá-lo, de ouvir a nossa voz. Quantos homens também não dão ouvido às suas esposas? E Deus nos fez de uma forma tão tremenda e tão especial que nós temos uma ligação íntima com Deus. Nesse instinto que nós temos, ouça as suas esposas e as suas esposas conversem com o marido para que esse papel, essa sabedoria seja num relacionamento saudável. Esse testemunho da Priscila veio muito de acordo com 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, esposas, acomodam-se aos planos do seu marido, porque assim, se eles recusarem a prestar atenção quando vocês falarem a respeito do Senhor, serão ganhos pelo seu comportamento respeitoso e ainda piedoso de você, e ele falará melhor do que qualquer palavra. Esposas, acomodam-se aos planos do seu marido. Isso foi bem de encontro, assim, porque eu já estava realmente orando para essa mudança, né? E aí me fez refletir também em quando Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interessante é que a Bíblia não fala que Josué teve esposa, né? Mas esse versículo é tão marcante que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que acabou virando um símbolo, um referencial para quando nos falamos de autoridade dentro da sua casa. E eu também fiquei refletindo já vários dias sobre essa posição de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
naquele momento onde o povo estava ali e não sabe o que decidir, e ele disse, vocês decidam o que você quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu falei, poxa, será que ele tomou essa iniciativa e ele falou pela casa toda dele? Quantos de nós, maridos, temos autoridade para assumir a responsabilidade da decisão da nossa casa? Quantos de nós podemos nos posicionar sabendo que as nossas esposas entenderão que somos o sacerdote, mas que estamos debaixo da palavra de Deus? Porque vai chegar situações que nós precisamos decidir sozinhos. Vai chegar momentos que nós vamos precisar dar uma palavra ali. E nós não podemos titubear, muitas vezes. A mulher, talvez o papel que o homem precisa entender é que ele ouve a mulher. A mulher está aqui para ajudar, para auxiliar, para aconselhar. Mas a decisão tem que partir dele. Ele tem que se posicionar. Ele tem que ser o sacerdote da sua casa. E um dos papéis de um sacerdote, que eu quero dizer, é ministrar na sua casa, ministrar na sua família, ministrar na sua esposa. Não é simplesmente sair e ministrar na igreja, não é ministrar na rua e chegar em casa não ter tempo para orar sobre os seus filhos, para orar sobre a sua esposa, para orar por ela e com ela. Ministrar é orar. Ministrar não é tentar convencer ou converter ela de uma coisa que ela já é, mas ministrar é orar. É orar por ela e para ela e com ela, para que vocês possam. A oração não tem nada mais que estreita um relacionamento de marido e mulher do que a oração. Vocês podem até ter intimidade sexual, mas se não tiver a intimidade espiritual, vocês não têm a comunhão espiritual que resulta na união. Então nós precisamos orar pelas nossas esposas. E ministrar também é amar as nossas esposas. E nós podemos amar as nossas esposas, honrando as nossas esposas, inclusive sendo fiéis às nossas esposas. A nossa fidelidade, a nossa fidelidade com o nosso compromisso, com a nossa aliança. Nós já falamos sobre aliança no primeiro programa. É a forma que nós temos de ministrar na nossa esposa, sendo fiéis à nossa esposa. Provérbios capítulo 9, 17 e 18 diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então nós temos que ser fiéis. Deus não admite o adultério. Deus não compactua com o adultério. E nós, como líderes da nossa casa, nós como sacerdotes da nossa casa, nós não podemos dar essas brechas, nós não podemos dar essas aberturas dentro da nossa casa. Tudo isso é posicionamento. Um líder espiritual, baseado em Deus, embasado em Deus, aliançado com Deus, não dá margem para esse tipo de situação. 1 Timóteo 3, versículo 3 e 4, diz: e que governa a vossa própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não governar a própria casa, como cuidar da igreja de Deus? Nós devemos ser sacerdotes da nossa casa com disciplina em amor. Nós devemos direcionar nossa casa com respeito, com disciplina, com subordinação, mas com amor. É onde eu volto lá no início, quando eu falei, poxa, será que Abraão era autoritário? Nós não precisamos ser autoritários. Nós não precisamos ser mandões. Mas quando nós falamos em amor, eu costumo dizer que o amor constrange mais do que o autoritarismo. O amor alcança o coração das pessoas. O autoritarismo alcança a mente da pessoa. Ela pode até entender o que você está falando, mas o coração dela não vai se converter para isso que você está dizendo. O que você vai poder gerar no coração dela é só um debate, uma discussão, uma briga, e ela vai dizer para você: fale direito comigo. Não fale comigo desse jeito, eu não sou seu filho.
vai falar assim com os outros, comigo não, eu sou a sua esposa. E com os nossos filhos, nós precisamos também discipliná-los, mas nós temos como disciplinar em amor. Nós temos como mostrar aos nossos filhos o caminho em amor, direcionando, exortando, mostrando o caminho e muitas vezes até acompanhando eles até um determinado momento, mas sabendo que a partir dali ele vai seguir a vida dele. Mas nós precisamos nos posicionar como homens de Deus, como sacerdotes das nossas casas. Nós sabemos que nós somos sacerdotes, mas Deus é quem nos leva a entender o papel do sacerdote. Não adianta eu dizer aqui que eu sou sacerdote da minha casa, mas eu não saber qual é o meu papel. Não adianta eu dizer que eu sou um homem de Deus aqui na igreja, mas quando eu chego na minha casa, eu não ministro sobre os meus filhos, eu não oro pela minha casa, eu não oro pela minha esposa, eu não oro pelo meu lar. Então, se eu digo que eu sou um sacerdote e não ministro na minha casa, então alguma coisa está errada. Ou eu preciso orar e pedir para que Deus me dê. Deus, qual é o papel de um sacerdote? Eu quero tomar esse papel para mim, eu quero assumir esse papel para mim, mas qual é o meu papel? Nós podemos recomeçar. E eu vou dizer uma coisa, homens, as mulheres esperam que você se posicione. As mulheres hoje em dia tomam posicionamento dentro da sua casa porque o homem não toma. Muitas vezes chega casais dentro da igreja, de outra igreja ou de outra cidade, volta ali, trabalham em ministério, mas o homem não se apresenta, não se posiciona e fala, queremos trabalhar no ministério. Não, vai lá, fala lá, conversa lá com alguém, vê alguém lá, sendo que o homem tem que tomar esse posicionamento, o homem tem que tomar a frente da sua casa, o homem é o protetor. Um dos papéis nosso como sacerdotes da nossa casa é abraçar a nossa esposa. Muitas vezes a Priscila chega irritada em casa, que aconteceu alguma coisa no trabalho, e o meu papel muitas vezes não é me conta tudo o que aconteceu. Muitas vezes a gente confunde a atenção. Não, me conta, eu quero saber o que aconteceu. Embora seja importante isso, mas a gente precisa ter a perspicácia de saber como que a nossa esposa chegou em casa. E muitas vezes ela só quer desabafar e ela não quer contar tudo o que aconteceu. Ela quer contar determinada coisa. Olha, lá eu me aborreci com tal coisa, isso me chateou durante o dia, e a gente fica ali sem... Muitas vezes ela só quer um abraço, muitas vezes ela só quer que você fique perto. E nós precisamos dar esse ombro, dar esse colo. Nós precisamos que a nossa esposa olhe em nós e saiba que ela pode encostar aqui no nosso peito e saber que ela pode... Ufa, tem alguém que eu posso agora confiar e contar aquilo que eu estou passando. E nós como homens, nós precisamos saber o nosso papel. Uma coisa que eu anotei de um livro que eu li, que diz assim, homens, nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus. Somos apenas mordomos. Nossa casa, nossa esposa, nosso emprego, tudo, inclusive o ministério. Foi Deus quem nos confiou e é disso que vamos prestar contas. Então, que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que os homens possam entender o seu papel. Claro que o tempo é curto, mas... tenho certeza que essa mensagem vai fazer alguns homens refletirem sobre o seu papel, como tem tratado a sua esposa. Muitas vezes você está confuso, achando que está exercendo um papel de sacerdote dentro da sua casa, mas agindo como um sacerdote de uma forma equivocada, sendo grosso, sendo mandão, sendo duro, sendo o sabichão. Do lado de você tem uma parceira, uma companheira, alguém que entregou a vida para você, alguém que aceitou passar o resto da vida com você. Confie nela, olhe para ela, dê ouvidos a ela, honre a sua esposa. Eu gosto muito de conversar com a Priscila e eu conto tudo para ela. Eu costumo dizer assim, eu acho que se um dia eu chegasse a trair, eu contaria para ela, porque eu conto tudo para ela. Conto tudo. Ela sabe de tudo de mim. Então,
porque eu olho para ela como uma só carne. Se eu não confio nela, eu não confio em mim. Se eu não confiasse nela, eu não deveria ter casado com ela. Se eu não puder compartilhar com ela, não faz sentido eu estar casado com ela. Então, que Deus possa tocar o coração dos homens. Eu estou falando dos homens porque é o papel que nós temos que assumir. Nós não podemos mais nos esconder, nós não podemos mais nos justificar, nós não podemos mais transferir essa responsabilidade para nossa esposa. Nós não podemos mais abrir mão do chamado que Deus tem para nós. Então, que nós possamos nos posicionar, que nós oremos para que Deus nos traga a luz do que é o papel de um homem, do que é o papel de um sacerdote e como nós devemos agir dentro da nossa casa. Muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Um beijo. Então nós hoje falamos do papel do homem, nós teremos ainda um momento que nós falaremos de nós mulheres, como nós deveremos agir. Então não percam, numa próxima sexta-feira nós voltaremos e falaremos intimamente agora sobre nós, viu? Espero vocês na próxima sexta, é muito bom estar aqui com vocês e queremos também nos dispor para, se alguém precisar de alguma oração, precisar de alguma conversa mais íntima, nos procure. Nós estamos aqui na Igreja do Nazareno. Verdade. Um grande beijo, uma beijo boa noite para vocês. Deus abençoe, abençoada. tá? Tchau.